Paz do Senhor Jesus, vamos mais de um devocional. Comece seu dia com palavras de vida. Estamos no sexto dia de 14 dias. O tema de hoje é Fomos Resgatados. O texto está lá em Gálatas, do 1, do 3 ao 5, que diz assim: A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Hoje o autor diz assim no devocional: Deus nunca quis deixar o homem debaixo do domínio do maligno. A desobediência de Adão e Eva colocou toda a humanidade debaixo do governo das trevas. Mas a glória a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, com a finalidade de nos resgatar desta presente era perversa. Em Colossenses 1,13, também está escrito assim, que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino de Jesus Cristo. Então, irmãos, nós cremos que fomos perdoados, justificados e resgatados do domínio das trevas. Então, nós precisamos ter a consciência dessa verdade todos os dias. E quando o pecado bater a sua porta, quando perceber que o inimigo está lançando setas contra você, contra a sua mente, contra as suas emoções, levante o escudo da fé. Fé nessa verdade, fé nesta palavra, na palavra de Deus, palavras de vida. Você nasceu de novo, foi perdoado, foi justificado e resgatado do governo de Satanás. Em Cristo e por meio de Cristo, nós podemos viver em liberdade. Então, receba essa verdade pela fé e seja livre de todo o cativeiro das trevas, em nome de Jesus. Vou deixar aqui minhas considerações. Eu penso assim, né? A palavra de Deus diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir através da tua palavra. E este devocional comece o seu dia com palavras de vida. Ele é primordial porque como está escrito, né? Palavras de vida. A palavra de Deus é o que vivifica nosso espírito. A palavra de Deus é que nos traz vida. E como eleitos de Cristo, né? Devemos viver de acordo. Como diz lá em Colossenses, eu gosto muito desse versículo, fala assim, Colossenses 3,12. Diz assim, ó: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então, quando ele fala aqui, né, como eleitos de Deus, santos e amados, eu não entendi essa parte de ser de santos porque eu sou santo. Eu pensava, Deus, mas como assim ser santo, né? Santo é só o Senhor. Mas ser santo significa ser separados do pecado. Assim como o Senhor é separado do pecado, nós também devemos nos separar do pecado. Nós devemos nos separar de tudo o que desagrada ao nosso Deus, o que nós vemos, o que nós ouvimos, onde nós andamos, onde nós pisamos, onde nós estamos, o que decidimos fazer. Deus nos deu o livre-arbítrio, né? Então, que nós podemos fazer escolhas que honrem a Deus, que glorifiquem ao nosso Deus. E nós devemos receber, né, a palavra de Deus todos os dias, nos alimentar, né, da palavra de Deus e declarar de forma audível com a nossa boca. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem poder para nos libertar de todo o cativeiro das trevas. E o devocional de hoje me fez lembrar de Salmo 119, 133, que diz assim, ó: Firma os meus passos conforme a tua palavra, para que o pecado ou a iniquidade não me domine. Então, que nós possamos estar constantes, ser vigilantes, sóbrios em todo o tempo, porque o inimigo ele está ao nosso derredor, querendo, né, nos desviar do caminho do Senhor. Então, que nós sejamos obedientes à palavra de Deus, porque assim nós somos protegidos e abençoados. Então, que nós sejamos diligentes, disciplinados, para conhecer mais de Deus através da sua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor, né? Que a palavra de Deus ela possa habitar abundantemente na nossa mente e nos nossos corações, para que nós possamos viver uma vida que honre e glorifique a nosso Deus. E que o Espírito Santo venha nos guiar dia a dia para ser firme e constante nesta caminhada com Cristo. Eu lembro que um dia eu falei assim para o Senhor, eu falei, Pai, me ajuda a decorar a sua palavra, me ajuda a memorizar, né, a guardar no meu coração, a aprender verdadeiramente, porque
a gente, né, tem a memória fraca, né? Às vezes, tipo, memória fraca no sentido assim, tem dificuldade de decorar, né? Dificuldade de memorizar. E eu falo assim, decorar e memorizar é o que a gente aprende na escola. Porque no dia que eu perguntei isso pro Senhor, né, eu falei, Senhor, me ajuda, né, a memorizar a tua palavra. Aí o Senhor falou assim, que não é sobre memorizar ou decorar, é sobre guardar no coração, é diferente. Eu falei, tá, entendi. Então, o que é guardar no coração? É você verdadeiramente viver a palavra. A partir do momento que uma palavra, ela se torna uma realidade na sua vida, ela se torna, como se diz, né? Algo primordial que realmente faz sentido para você, você guarda ela no seu coração. Você aprende a guardar ela no seu coração, você medita nela, você lembra dela, você fala ela. Então, o guardar no coração é exatamente isso. É você entronizar aquela palavra, tornar aquilo uma verdade para a sua vida. E meditar nela o tempo todo. E o meditar é você falar, é você ouvir, é você escrever, é você realmente amar a palavra. Eu lembro que um dos versículos assim que eu comecei a aprender a guardar foi o Filipenses 2,13. Porque Deus é quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, esse foi um dos versículos que eu declarei muito. Que eu declaro, né? Sempre declaro, sempre falo, sempre penso nele. Sempre que eu tenho dificuldade de fazer algo, sempre que eu penso que não consigo, que não posso, eu lembro desse versículo, porque ele opera em nós, tanto querer quanto realizar. Então, que nós possamos guardar no coração a palavra do Senhor. E se você pensa assim como eu, né? Eu tenho a mania de falar assim, nossa Deus, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, né? Para decorar o nome de alguém, meu pai do céu, eu tenho muita dificuldade, você não está entendendo. Eu já até comprei um livro, assim, treine o seu cérebro, porque realmente a gente tem que treinar o cérebro, né? Porque a alimentação que a gente tem hoje em dia, a gente não exercita o cérebro para memorizar nada, né? Enfim, isso tudo prejudica a nossa mente. Mas lá em Lucas, eu não lembro o versículo, eu sei que é o último capítulo de Lucas, fala assim, ó, deixa eu achar ele aqui. O último capítulo de Lucas, 24:45, diz assim, ó. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Então, que nós possamos orar essa palavra, pedindo para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a palavra de Deus, para que nós possamos aprender a guardar a palavra de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que ele abre o nosso entendimento, aí não é tipo assim, não depende só da minha expertise, não depende só da minha inteligência, não depende só da minha capacidade de memorizar, de decorar, enfim. Tem pessoas que já têm isso nato, né? É da natureza dele. Ele tem esse talento, enfim. Então, mas a partir do momento quando é do Senhor, não depende de nós, depende dele. É claro que temos que fazer a nossa parte, né? Isso é óbvio. Mas que nós venhamos buscar do Senhor essa direção, que venhamos buscar do Senhor esse desejo de nos alimentar da palavra de Deus, porque a batalha espiritual é muito grande. A partir do momento que você fala assim, eu vou ler a Bíblia esse ano, por exemplo, eu vou ler um versículo todo dia, eu vou ler um capítulo da Bíblia, eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Então, assim, a luta espiritual é muito grande para que você não faça, para que você não leia. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. A palavra de Deus, ela vivifica o nosso espírito. E a palavra de Deus, ela é vida, ela é viva. Então, eu quero dizer para você que não desanime. Se você está com esse propósito, né, de ler a Bíblia toda, de estar todos os dias meditando na palavra, de sempre começar o seu dia lendo a palavra de Deus, né? Leia você a sua Bíblia. Não fique muitas vezes ouvindo só áudios, ouvindo pregações no YouTube, ou não que isso esteja errado, isso é bom, edifica, mas tenha o seu momento com Deus. Tenha a sua intimidade com Jesus, você, ele e a palavra de Deus, a Bíblia. Porque quando você está lendo a Bíblia, o autor está junto com você. Então, esse momento é você e ele. Então, que você tire este momento, amém? Deus abençoe a todos, que essa mensagem chegue a quem precisa. Com Deus!